Sai o Vitor, entra o Vinícius, aquela substituição assim agora, porque vamos falar do Santos, que vamos falar do primeiro time que caiu na semifinal, mas também que vai jogar também, daqui a pouco a gente passa a escalação certinho também. Mas Vini, temos que falar do cara dele, que virou notícia em tudo que é lugar, e já é notícia, que não entrou em campo, e aí com isso o Santos foi eliminado, e gerou inúmeras críticas tanto ao Santos também, né, quanto ao Neymar também. O que a gente pode falar, você que cobre os dois times, foi justamente o confronto entre os dois, sobre o Santos e nesse não jogo do Neymar, assim vamos colocar. Luiz, obrigado por me dar uma pergunta que me deixa na fogueira, mas tudo bem, já tá valendo tudo nesse programa aqui, nessa nossa live. Meu filhão. Bom, como é que eu posso começar explicando sobre o que aconteceu naquela semifinal entre Santos e Corinthians? Assim, é difícil para nós do Vem Acréscimo, é difícil, porque assim, são dois rapazes, um que cobre o Corinthians e o Santos, que é esse que vos fala, e tem o outro que cobre o Palmeiras e o São Paulo. Ou seja, tem que olhar um lado de um e o lado de outro para ver se tem um esquema que dá certo para um, se o astral tá em outro, se a tática vai bem assado. Mas, enfim. A tendência do clássico do Santos e Corinthians era o quê? Que o Neymar jogaria a semifinal. Depois daquela lesão que ele sofreu contra o Mirassol, todo mundo esperava que ele fizesse um tratamento intensivo para poder jogar a semifinal contra o Corinthians. Mas aqui o que acontece? Aí o pessoal começou a criticar o Neymar porque a rapaziada viu ele comemorando o carnaval no Rio de Janeiro com a Bruna, com os amigos aí. E tá sobrando pra galera aí, entendeu? Porque o Neymar não só foi sozinho como ele tava acompanhando com alguns jogadores do Santos. Só que, gente, eu não vou ficar jogando o cara. Tipo, era um momento, tipo assim, dele curtir o carnaval e essas coisas, mas não era necessário as críticas. Por mais que ele esteja lesionado e tudo, a gente não pode ficar julgando, apontando a cara e essas coisas vai. Mas é aquilo. Aí tem umas pessoas que ficam falando, e o Hulk? O Hulk também se lesionou, só que ele não ficou pulando carnaval e tudo. Mas tudo bem. O Hulk é mais experiente que o Neymar, gente. O Hulk é mais velho que ele. Entendeu? O Neymar só tem uns 33, 30 anos só. Entendeu? Novinho ainda. O Hulk já tá uns 35 para 37 por aí. Entendeu? O Hulk deve entender mais de lesão, essas coisas. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Neymar ficou no banco, né? Pedro Caixinha decidiu colocar ele no banco. E aí começou alguns papos lá e cá que estavam falando que o Caixinha tava poupando ele para colocar ele na seleção, essas coisas. Mas no final ele foi cortado. Já saiu a notícia nessa semana que o Neymar foi cortado da seleção. Bom, agora do jogo em si do Santos e contra o Corinthians. Novamente o Santos jogou mal contra o Corinthians. Por mais que ele tenha feito gol com o Tiquinho Soares, depois que tomou o segundo gol, pelo amor de Deus. Caixinha continua insistindo com o Léo Godoy. Gente, esse Léo Godoy, pelo amor de Deus, como o cara tá fazendo umas partidas ruins, pelo amor de Deus. E o João Basso, nossa senhora, não quero nem tocar mais nesse nome. Gente, o que eu vejo de Santista criticando o Léo Godoy, o Pedro Caixinha colocando o Basso. Gente, acabou. Acabou o Santos aí. E aí, o Corinthians, né, por outro lado, foi superior contra o Santos, do início ao fim. Fez o segundo gol, valorizou. Trocou passes lá e cá, gastou tempo, contou com a expulsão do Zé Ivaldo e do outro jogador lá, que esqueci, que é o Escobar, lembrei, Gonçalo Escobar. Mas olha, eu até falo para vocês, o Corinthians fez o segundo gol, eu pensei assim, o Santos não vai conseguir fazer o segundo, não vai conseguir empatar. Não vai. Do jeito que tava errando o cruzamento, não tava assustando o Hugo Souza, do jeito que tava, tipo, tava tudo desenhado para nada dar certo pro Santos depois do segundo gol. Depois daquilo, esquece o campeonato. E aí depois teve alguns santistas que até falou assim, meu Deus do céu, a gente toma gol de Yuri Abel de Garro, mas gente,
os caras estão em boa fase, não tem essa de, que eles são ruins, etc. Não, eles estão na boa fase, é um time bem treinado esse do Corinthians, só o Santos que andou pecando em algumas coisas, entendeu? Teve certas coisas, houve certas coisas, esqueci a palavra, me engabelei aqui, que o Santos não conseguiu furar a retranca, o ferrolho corintiano. E aí agora, o que acontece? Depois dessa eliminação, o Santos daqui a pouco vai enfrentar o Coritiba num amistoso, porque no próximo final de semana, se não me engano, no próximo final de semana por aí, o Santos vai enfrentar o Vasco fora de casa, já pela primeira rodada do Brasileirão, que marca a primeira partida de retorno ao Santos à Série A, depois daquela tragédia toda que a gente viu no ano passado. Eu ia perguntar justamente disso, né? Se o time do Santos evoluiu, porque até a gente estava comentando na live passada, o time do Santos tava uma desgraça de se ver jogar. Era de longe o time time grande de São Paulo com o pior futebol apresentado até então. E depois conseguiu se recuperar. Fez bons jogos, conseguiu vitórias contra os times que precisava e se classificou bem, apesar de ter sofrido um chute ou outro contra o Bragantino, mas se classificou bem contra o Bragantino em casa. Não passou sufoco nem nada. E aí depois foi enfrentar o Corinthians e deu tudo certo, que realmente ia ser o clássico e aí já seria o jogo difícil mesmo. O jogo de provação pelo lado do Santos. Mas e aí você destrinchou, você falou tudo, você falou que o Santos foi abaixo, você colocou que o Santos realmente não foi bem nas duas partidas, né? Tanto pela fase de grupos quanto essa fase mata-mata. E aí fica a pergunta, né? Que você pode responder, você pode ajudar o torcedor santista, que é se o time evoluiu mesmo, né? Será que realmente houve uma evolução? Ou será que foi uma mera ilusão a um bom momento? Porque o Neymar voltou e o Neymar voltou. Sempre teve o Neymar no meio, com certeza. Só foi o Neymar chegar que o Santista falou assim: as taças vêm. O que só veio, eliminação, infelizmente. Mas o Neymar marcou uns gols, fez o gol olímpico contra a Inter de Limeira. Não quero desmerecer golaço, nem time, nem nada, mas filhão, entenda uma coisa, isso daqui. Não é só o Neymar que tem que carregar o Santos. Não é só o Neymar. Todo mundo fala assim, tem que ser o Neymar e mais 10. Quem é o mais 10 do Santos? Vamos ver, tem Neymar, o Brazão ou João Paulo. Vamos ver quem mais. Quem mais se salva? Soteldo, Tiquinho Soares, o Amado. Quem mais? Escobar? E aí, torcedor? Vocês curtem o Gonzalo Escobar? Não sei. Aí, quem mais? Quem temos de zagueiro? Vocês querem o Gil? Pode ser. O Gil pode ser titular, com certeza. Vocês estão satisfeitos com o JP Sherman, o João Paulo Sherman, ou João Pedro Sherman, sei lá? Aí fica a critério de vocês, porque de peças o Santos tem essas. Vamos ver. Eu tô com a lista de relacionados aqui do Peixão, porque os caras, vamos ver. O Santos tem Kevson, deixa eu ver, tem uma galera da base, inclusive, que vai jogar aí no amistoso contra o Curitiba. Mas vocês gostariam de ver, por exemplo, Luan Pérez de titular? Melhor que Basso, não é? Porque do que a galera fica falando do Basso, que ele fica fazendo umas partidas muito abaixo, entendeu? É umas opções que o Pedro Caixinha tem, mas que o Marcelo Teixeira, o presidente, também tem que olhar com mais carinho o mercado, investir também um pouquinho mais na base. Ou quem sabe, como é que eu posso dizer? Deu branco agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas se todo mundo está satisfeito até com o Zé Ivaldo, podemos pensar. Mas se a gente também for levar em consideração sobre o time que vai entrar, por exemplo, agora, daqui a pouco, contra o Curitiba, vou até dar uma olhadinha aqui que eu sou cara de pau mesmo. Olha só a zaga. João Paulo, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Barreal. Até aí, tá tudo certo para vocês? É isso mesmo? Essa vai ser a... Vocês estão satisfeitos com essa zaga? Vai ser um bom experimento até, inclusive. Mas veremos nesse jogo. É o que vamos ver nesse jogo. Mas
Mas em relação do Campeonato Paulista todo, o Santos foi extremamente bem contra o Bragantino, sofreu poucos sustos, teve bola na trave, teve alguma certa pressão do time de Bragança, mas não foi suficiente. Já contra o Corinthians, foram 2 jogos, 2 nós táticos dados, tanto na fase de grupos quanto na semifinal. E o Santos não teve poder de reação em nenhum dos dois. Tipo, entrou, jogou mal, aí sentiu o golpe, e aí não teve mais fôlego para buscar o placar. E agora, as atenções agora voltam para esse amistoso contra o Coritiba, porque depois disso, só vai ter pedreira, digamos assim, só vai ter pedreira. Você já abordou bem, então a gente pode falar então que semifinal foi talvez seria um marco máximo para o Santos nesse Campeonato Paulista, porque talvez indiferente se fosse o Corinthians como foi, ou se fosse para o Palmeiras, que também poderia ser, talvez o Santos não passaria de qualquer forma, mas então o Santos realmente eu acho que não passaria dessa fase, né? O torcedor santista tem que agradecer o Santos tem que agradecer mesmo essa eliminação, entre aspas, na semifinal, visto que o time estava muito mal assim no campeonato, né? Então, o que você acha? Eu vi que vocês estavam me corrigindo aqui em off sobre a posição do Barreal. É porque eu estou olhando aqui a escalação do Santos. Não sei se o Caixinha ele mudou o esquema tático. Porque eu estou conferindo agora mesmo a escalação do Santos que saiu há poucos minutos contra o Curitiba. O Santos joga daqui a pouco às 6. Já vamos falar dela, Curitiba, só para deixar bem claro. Né? E aí, só para dar uma correção, eu estou vendo aqui a escalação do Santos, eu vi que o Barreal, eu até me confundi aqui, se ele era lateral ou ponta, mas tudo bem. Mas, foi um nível de intensidade extremamente abaixo do Santos na semifinal mesmo, visto que poderia ser melhor, poderia ter enfrentado o Corinthians de igual para igual. Da mesma forma que o Corinthians pudesse ter enfrentado o Barcelona de Guayaquil, de igual para igual. Mas deu no que deu. Deu no que deu, acesso negado. Já para o Santista, fica uma esperança. Do tipo assim, podemos ter perdido contra o Corinthians, mas a gente poderia ter feito uma partida melhor. Se a gente tivesse jogado bem nos 2 tempos, tivesse pelo menos jogado aquela partida nos pênaltis, jogado a partida para os pênaltis, empatado para ir para os pênaltis, entendeu? Seria outros 500. Mas o que valia era os 90 minutos. E ainda mais, tentando em vista também, é isso. O Santos agora é só fazer algumas manutenções agora para esse amistoso que vai acontecer daqui a pouco. Então, Vini, já passa a escalação aí, e aí você faz o teu panorama final. Para esse jogo contra o Curitiba, se você quiser dar um placar, fique à vontade. E aí você fala um pouquinho mais sobre o que talvez esperar desse jogo, e aí a gente fecha de falar aqui sobre o Santos. Beleza, eu vou soltar aqui na tela a escalação do Santos, que vai enfrentar agora o Coritiba. Entendeu? Eu tava dando uma olhadinha nessa escalação, eu tava pensando e falando ao mesmo tempo sobre o que eu ia falar sobre isso aí, mas a escalação tá no seguinte: temos aí João Paulo, Sherman, Gil de capitão, Zé Ivaldo e Barreal. E a gente não tá com o desenho tático, mas eu tô entendendo que o Barreal vai ser um dos laterais, sendo que na verdade ele é ponta. Mas na volância tem o Ricon, Gabriel Bontempo, e no meio-campo, Gabriel Verón, Soteldo e Soteldo. E no ataque é Roleiser e o Tiquinho Soares. E aí os reservas tem o Brazão, Diógenes, Luan Pérez, Luizão, Basso, Kevson, o Léo Godoy, que pelo amor de Deus que não entre, pelo amor de Deus. Pituca, Tarciano, Rafael Freitas, Luquita Meireles e o presidente David Washington. Esse é o time do Pedro Caixinha, que vai enfrentar daqui a pouco o Coritiba às 6 da tarde no Couto Pereira. Eu acho até um bom teste, tendo em vista que deixou o Neymar de fora. Vai ser uma ótima oportunidade para dar entrosamento ao Roleiser, que chegou recentemente no Santos e está se adequando ao esquema tático.
que não seja um esquema tático fora da caixinha. E vai ser uma boa oportunidade também para Gabriel Veron e também para testar a função do Gabriel Veron no meio de campo. Tendo em vista que ele tem mais familiaridade de ser atacante, mas se eu tivesse aqui com o desenho tático dessa equipe, eu poderia explicar melhor sobre como é que funcionaria a equipe. Mas o que dá para entender é que o Soteldo vai fazer a função de armador no lugar do Neymar. E eu posso até arriscar também que o placar pode até ser 2-0 para o Santos, ou até 1-1, se depender de como tiver o time do Coritiba. Eu não sei se o Coritiba andou se reforçando, alguma coisa do tipo, mas há de assistir esse jogo interessantíssimo. O seu retrato falando do Léo Godoy é prova nos comentários, né? O comentário mais curtido na rede social lá é realmente o Léo Godoy no banco, alegria em campo. Pô, eu adoro essas rimas do pessoal. É fantástico. Para você ver o quanto o torcedor santista adora ele. Então é um retrato talvez de uma possível chateação do torcedor com o jogador, né?